Antes de começar a história, quero pedir que você se inscreva no canal Lendas do Corvo, ative o sininho e deixe o seu like. Isso ajuda muito para que mais pessoas conheçam histórias como esta, e eu garanto, o que você vai ouvir agora, você jamais esquecerá. Era uma noite comum em São Paulo quando eu entrei no trem. O relógio já marcava quase meia-noite, e, como de costume, eu estava exausto depois de mais um dia de trabalho. Entrei no vagão esperando ver o de sempre. Gente falando ao celular, casais discutindo baixinho, algum vendedor ambulante tentando a sorte. Mas não, naquele vagão havia apenas silêncio. Todos estavam sentados, imóveis, como se aguardassem algo. Os rostos eram sérios demais, os olhos fixos demais. Não havia cochichos, nem tosses, nem aquele barulho típico de gente mexendo nas bolsas ou mudando de posição. Era como se eu tivesse entrado em uma sala cheia de estátuas. Tentei me convencer de que estava apenas cansado demais, mas quando olhei pela janela, percebi algo ainda mais perturbador. A paisagem parecia se mover de um jeito estranho. As luzes da cidade passavam depressa, mas em alguns pontos elas se distorciam, como se estivessem se derretendo, escorrendo pela janela como tinta molhada. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Algo não estava certo ali. Aquela viagem não seria como todas as outras. E foi nesse instante que comecei a me perguntar: até onde esse trem realmente me levaria? Até aquela noite, minha vida tinha uma rotina previsível. Eu trabalhava em uma empresa no centro de São Paulo e todos os dias pegava o mesmo trem para voltar para casa. Aquele era o meu momento de desligar a mente. Ouvir música, olhar a janela, observar o movimento. Sempre havia barulho, vozes, risadas, discussões. Era quase impossível entrar em um vagão e encontrar silêncio absoluto. Eu lembrava da semana inteira se repetindo igual. Segunda, terça, quarta, tudo uma cópia sem graça. O trem fazia parte desse ciclo, como um relógio que nunca falha. Até mesmo os rostos eram familiares. Sempre via a mesma senhora com sacolas no colo, o rapaz de terno lendo documentos, adolescentes conversando alto. Era quase reconfortante. Mas naquela noite não havia nada disso, apenas silêncio. Aquilo já bastava para me incomodar. Eu olhei em volta tentando encontrar alguma explicação lógica, mas os passageiros seguiam imóveis, encarando o vazio. Por alguns instantes pensei que talvez tivesse embarcado em um trem errado, mas não. Eu conhecia aquele vagão. Era o mesmo de sempre. A única diferença estava nas pessoas. Era estranho pensar nisso, mas a ausência de vida dentro daquele espaço parecia mais pesada do que qualquer barulho de multidão. Eu estava acostumado ao caos da cidade, mas não aquele tipo de vazio. E conforme os minutos passavam, a sensação de que havia algo profundamente errado só aumentava. Foi nesse ponto que me convenci. Aquilo não era mais apenas cansaço. Havia algo que eu não entendia acontecendo ao meu redor. E a resposta começaria a se revelar quando o trem simplesmente mudou de rota. Eu conhecia bem o trajeto. Cada parada, cada curva, cada anúncio de estação. Mas naquela noite, o trem não fez a primeira parada. Ele simplesmente passou direto, sem qualquer aviso. Aquilo já seria estranho, mas o que realmente me deixou em pânico foi perceber que ninguém reagiu. Nenhum olhar curioso, nenhum murmúrio de reclamação, nada. Era como se ignorar uma estação inteira fosse absolutamente normal para aquelas pessoas. Tentei puxar conversa com o homem sentado ao meu lado. Perguntei baixinho se ele sabia o motivo da mudança. Nenhuma resposta. Nem sequer piscou. Repeti a pergunta, dessa vez mais alto, e ainda assim nada. Olhei em volta e tentei com outra passageira, uma mulher com uma bolsa no colo. Ela também não reagiu. Era como falar com manequins. Foi então que me veio a sensação mais perturbadora. Eu era a única pessoa viva dentro daquele trem. O coração começou a acelerar. Eu sabia que não estava sonhando. Eu sentia o frio do banco de metal, o som dos trilhos correndo sobre o vagão, mas tudo estava errado. Quanto mais o trem avançava, mais a sensação de aprisionamento crescia dentro de mim. Olhei novamente pela janela em busca de algo familiar, mas o que vi
me fez desejar nunca ter olhado. O mundo do lado de fora já não era mais o mesmo. Os prédios que eu conhecia estavam em ruínas, como se tivessem sido abandonados há décadas. As janelas estavam quebradas, cortinas rasgadas balançavam ao vento, e as luzes que antes iluminavam as ruas estavam apagadas. As ruas estavam completamente desertas, nenhum carro, nenhuma pessoa, apenas o vazio. Mas olhando melhor, percebi que havia sim algo ali. Figuras paradas nas calçadas, distantes, imóveis. Não dava para ver detalhes, mas era como se estivessem todas viradas para o trem, observando a nossa passagem. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Não eram apenas sombras, eram presenças. E quanto mais o trem avançava, mais delas apareciam. Peguei meu celular, mas a tela só mostrava interferência, chiados. Nenhum sinal, nenhuma bateria aparente. Apenas símbolos estranhos que piscavam, como se estivessem tentando me avisar de algo. Olhei para o relógio. Ele marcava 13 horas e 33 minutos, mas eu sabia que ainda não era tão tarde. O tempo também parecia distorcido. A essa altura, eu já não tentava mais falar com os outros passageiros. Eu sabia que não teria resposta, mas algo me dizia que se continuasse ali sentado, acabaria me tornando como eles. Foi então que o trem começou a desacelerar. As rodas arranharam os trilhos e senti o freio puxando. Meu coração disparou. Onde estávamos parando? O trem parou em uma estação escura, enferrujada. As luzes piscavam como se fossem apagar a qualquer momento. Olhei para as placas na parede e vi apenas letras corroídas pelo tempo. Entre as manchas de ferrugem, conseguia distinguir fragmentos. 7A e nada mais. Senti uma pressão no peito. Aquilo não era uma estação comum. Era um portal. Eu sabia disso. O silêncio ficou ainda mais sufocante. Nenhum passageiro se levantou. Ninguém saiu do lugar. Era como se todos estivessem aguardando algo invisível. Eu não sabia se deveria ficar ou sair, mas no fundo, algo me dizia que não havia retorno. E foi esse sentimento que me empurrou para a frente do vagão. Eu precisava de respostas, precisava saber quem estava no controle daquele trem. Com passos pesados, caminhei até a porta da cabine. Minhas mãos tremiam ao segurar a maçaneta. Respirei fundo e abri. O que vi me congelou de medo. O condutor não era humano. Seu corpo era alto e esguio, com movimentos mecânicos, quase robóticos. O rosto estava coberto por sombras, mas eu conseguia ver olhos que brilhavam em vermelho, fixos na escuridão do túnel. Ele não reagiu à minha presença. Apenas manteve o trem em funcionamento, como se fosse um servo de alguma força maior. Olhei de volta para os passageiros. Foi então que a verdade me atingiu como um soco. Eles não estavam apenas imóveis, eles estavam mortos. Seus corpos ressecados, pele colada nos ossos, olhos fundos, todos ali eram cadáveres presos aos assentos. Eu não tinha mais dúvidas. Aquele trem não transportava pessoas, transportava almas. Tentei abrir as portas para escapar, mas elas se fecharam sozinhas, com força. O trem acelerou outra vez, cada vez mais rápido, atravessando túneis que pareciam se esticar infinitamente. Olhei para os cadáveres ao meu redor e juro que vi um deles sorrir. Seus lábios secos se moveram lentamente, como se me desse boas-vindas. Meu corpo congelou, incapaz de reagir. Eu sabia que já não estava em São Paulo, já não estava no mundo que conhecia. A última coisa que lembro foi a escuridão me engolindo, junto do som ensurdecedor dos trilhos. E dizem que esse trem ainda aparece de vez em quando em linhas comuns do metrô. Passageiros embarcam sem perceber e nunca mais voltam. Talvez você já tenha cruzado com ele. Talvez já tenha visto passageiros imóveis encarando o nada. Se isso acontecer, corra, porque pode ser que você também esteja prestes a embarcar no trem sem retorno. Se você chegou até aqui, não se esqueça, inscreva-se no canal Lendas do Corvo, deixe o like e compartilhe essa história. Assim você ajuda a manter vivas as lendas que muitos tentam esquecer. E lembre-se, na próxima vez que entrar em um trem vazio, olhe bem para os rostos ao seu redor. Talvez eles não estejam vivos.